Olá, gente, bom dia. Estamos aqui novamente, segunda-feira, para iniciar essa nossa aula de física, continuando a semana passada, mas antes disso, a gente tem que tirar algumas dúvidas aí, resolver a lista que eu deixei para vocês lá no Universo do Aluno, tá? Essa lista, ela trata de problemas envolvendo decomposição de vetores. São alguns exercícios, eu espero que vocês tenham tentado fazer. E caso tenha feito tudo, ótimo, maravilhoso, mas de qualquer maneira vale a pena você dar uma olhada aqui na solução, tá bom? Para ver se ficou tudo ok. Quem ficou com dúvida, esse é o momento. Se continuar com dúvida, manda mensagenzinha para mim, ou então pode tirar dúvida também com a monitoria lá com o Bernardo, tá bom? Vamos lá então. Esses são os exercícios que eu passei. Página 124, a questão 11, 125, a questão 12, 131, a questão 12 e 13. E a primeira delas é a questão 11. O vetor A, mostrado a seguir, tem módulo 20 centímetros, quer dizer, o tamanho do vetor 20 centímetros. Obtenha as suas projeções nas direções dos eixos OX e OY. Quer dizer, ele está perguntando para vocês qual é o valor das componentes desses vetores, né? Quando ele fala obtenha suas projeções, é importante que você faça também para ele o desenho, que você mostre para ele o desenho dessas projeções. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é isso, tá? Ó, projeta aqui o vetor AX no eixo X, quer dizer, a componente do vetor A no eixo X, e o vetor AY aqui. Lembrando que esse vetor AX ele é adjacente a 60 graus, então se ele é adjacente a 60, ele tem que ser o vetor A vezes o cosseno do ângulo de 60. Então, qual é o tamanho do vetor AX? É o tamanho do vetor A vezes o cosseno de 60. O vetor A tem 20, o cosseno de 60 tem meio, 20 vezes 0,5, 20 vezes meio vai dar 10 centímetros. Ou seja, uma das componentes eu já desenhei e já sei que o tamanho dela é 10 centímetros, tá bom? A outra componente, a componente AY, ela tem que ser o vetor A vezes o seno de 60. Quer dizer, o tamanho dessa componente vai ser o tamanho do vetor A, que é 20, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Quando você simplificar o 20 por 2, você vai achar 10 raiz de 3 centímetros. Ou seja, é um problema simples e que ele só pede para você achar as componentes de um vetor, ok? Que é o vetor A. Faça o desenho e calcule o módulo. Essa é a solução correta e completa, tá bom? Vamos à próxima. Dado o sistema de eixos cartesianos e sabendo que ABE tem tamanho 5, CD tem tamanho 3, então aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vetores, está vendo? 3 deles, que é o vetor A, o B e o E, tem o mesmo tamanho, 5, e o C e o D tem o mesmo tamanho, 3. Ele está te dando cosseno de alfa e está te dando seno de alfa. E ele quer que você determine, na letra A, as projeções dos vetores nos eixos coordenados. Quais são os vetores que nós vamos ter que projetar? O vetor B de bola não precisa mexer nele, porque ele já está no eixo X. O vetor D já está no eixo X. O vetor C já está no eixo Y. Então, não preciso mexer com esses. Eu vou mexer com o vetor A e o vetor E. Então, eu vou pegar o vetor A e vou decompor no eixo X e no eixo Y. Vou pegar o vetor E, vou decompor no eixo X e no eixo Y. Esse que é o nosso objetivo inicial. Olha lá, ó. Então, olha esse vetor A. Projeta no eixo X, tem o vetor AX, projeta no eixo Y, tem o vetor AY. Essa projeção no eixo X, ela é adjacente a alfa. Adjacente, colado, lembra cosseno. Então, AX, olha aqui, ó, é o vetor A vezes o cosseno do ângulo. O A vale 5, o cosseno do ângulo vale 0,8. Então, essa componente X vale 4 unidades. Vamos à componente Y. A componente Y, se a X é cosseno, a Y tem que ser seno. A componente Y vai ser o vetor A vezes o seno de alfa. Você vai ver que aqui está diferente do seno de alfa. O gabarito que eu botei lá para vocês, que eu puxei do site do poliedro, ele estava como cosseno, então tive que fazer essa correção aqui, tá bom? Então, na verdade, o AY, ele é o asseno do ângulo. Como o A vale 5 e o seno ele diz que vale 0,6, então esse vetor AY, ele tem 3 unidades. Então, eu tenho 4 no eixo X, 3 no eixo Y.
O A foi. Vamos ao E agora. Projeta o E no eixo X. Olha aqui, ó. E projeta o E no eixo Y. Agora, quem é que está adjacente ao ângulo alfa? Quem é que está colado? Quem é que está junto com o ângulo alfa? É o X ou é o EY? Repara que é o EY. Então, o EY que está adjacente, ele é o cosseno. Se EY é cosseno, então EX tem que ser seno, é o que eu coloquei aqui embaixo, ó. O vetor x é o vetor E vezes o seno do alfa. Como E vale 5 e o seno do alfa vale 0,6, 5 vezes 0,6 vai dar 3. E o EY, que é adjacente, quer dizer, o EY está colado com o ângulo. Ele vai ser o E vezes o cosseno. Como o E vale 5 e o cosseno vale 0,8, nós vamos ter 4 unidades como a componente EY. Então, isso é o que ele pediu, foi o que ele pediu na letra A. Qual é o tamanho de AX a Y? É X, é Y. Só toma cuidado com isso, tá, gente? No vetor A, o ângulo alfa, ele vai criar como vetor adjacente o vetor AX. No E, o ângulo alfa está aqui. Então, vai ser o EY que vai ser o adjacente, que vai ser o E cosseno. Então, olha para onde está o ângulo. O vetor, a componente que estiver junto com o ângulo, adjacente ao ângulo, ela é a componente cosseno. Vamos ver o que ele pede aí na letra B. Ele quer resultante em cada direção. Maravilha, vamos lá. Primeiro vamos olhar só para a direção X, tá, gente? O eixo X. Para a direita eu tenho o vetor B, eu tenho o vetor AX, eu tenho o vetor D e tenho o vetor EX. Então, no eixo X eu tenho 4 vetores, 2 para a direita e 2 para a esquerda. Quais são os 2 que estão para a direita? O vetor B e o vetor AX. Quais são os 2 que estão para a esquerda? O vetor D e o vetor EX. Então, se eu quero calcular resultante, gente, se eles estão na mesma direção, é só eu fazer o quê? Pego o vetor B, vejo o tamanho dele e somo com o vetor AX, porque eles têm o mesmo sentido. Depois eu tiro o vetor D e o vetor EX. Ou seja, qual é o tamanho do vetor B? 5. Qual é o tamanho do vetor AX? 4. 5 mais 4, 9. Então, eu tenho 9 de resultante para a direita. E para a esquerda? O vetor D tem 3 de tamanho e o vetor EX também tem 3 de tamanho. Então, para a esquerda, eu tenho 3 mais 3, 6. Ou seja, eu tenho 9 para a direita e tenho 6 para a esquerda. Isso vai gerar uma resultante de 3 unidades para a direita. Ok? Então, como ele quer a resultante em cada direção, quer dizer, na x e na y, você vê quanto dá a soma dos vetores que estão para a direita, quanto que dá a soma dos vetores que estão para a esquerda, e é só você subtrair, que aí você vai ter a resultante, tá bom? É como se fosse um cabo de guerra com 4 pessoas. B e AX estão puxando para a direita. D e EX estão puxando para a esquerda. Quem ganha? B e AX, com uma diferença de 3 unidades, porque a força total maior vai estar para a direita. Vamos fazer a mesma coisa no eixo Y. No eixo Y eu tenho para cima 2 vetores, EY e AY. E para baixo eu tenho só um, que é o vetor C. Então aqui fica mais fácil, né? Vamos ver quanto é que dá a soma desses dois que estão para cima? Ó, AY mais EY. O AY nós calculamos que é 3, o EY nós calculamos que é 4, 3 mais 4, 7. Então nós temos 7 para cima. E para baixo? Para baixo nós temos só o C, que ele disse no enunciado que vale 3. Ou seja, 3 mais 4 menos 3, 3 unidades. Com isso, nós descobrimos quanto vale a resultante em cada direção. Na direção X vale 3 e na direção Y vale 4. Tem letra C? Tem. Na letra C ele quer a resultante total. Quer dizer, se na X vale 3 e na Y vale 4, esse triângulo já está pichadão, né, gente? Acho que ele já apareceu em 2 aulas já aí, ó. Imagina aqui, ó. Você vai somar um vetor que vale 4 com um vetor que vale 3. Quer dizer, um vetor para cima que vale 4 e um vetor para a direita que vale 3. Eles são perpendiculares. Quanto é que vale esse vetor amarelo aí, que é o vetor resultante, hein, gente? Diz aí. Usando Pitágoras, você vai descobrir que a resultante é a hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado, Rx ao quadrado, mais Ry ao quadrado. Você vai achar as 5 unidades como o nosso querido gabarito. Tudo bem? Sim, essa você percebe que a gente já teve que fazer mais de uma decomposição e trabalhar com a resultante aí nos diferentes eixos.
Ó, essa parece que é parecida. Determine pelo método das projeções a resultante dos vetores a seguir. Ou seja, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no problema anterior. Projetar os vetores, calcular a resultante numa direção, calcular a resultante na outra direção e depois calcular a resultante total, a resultante poder supremo. Tá bom? Quais são os vetores aqui? Tem 3, né? Tem o vetor A. São 4. Tem o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Quais são os vetores que a gente precisa decompor? A e D, porque eles estão nem no eixo X nem no eixo Y, estão inclinados. Atenção aqui que ele está dando seno e cosseno de alfa, hein? A, B, C e D, tá, o tamanho dos vetores estão aqui. Isso aí, provavelmente, gente, eu espero que seria interessante se você tivesse com o livro aberto, né? Porque facilita. Porque aí você vai olhando o livro, os valores, e vai me ajudando aqui também. Então, vamos lá, ó. Aí também outro probleminha lá no gabarito do poliedro, porque aqui eu acho que apareceu um 40, que eu não sei de onde ele tirou esse 40, na verdade não é 40, é 45, né? Então tem que ficar atento aqui, ó. Primeiro vetor x. Qual é a componente x que a gente vai usar aqui, ó? A x, ela vai estar aqui, ela é adjacente a 45. Então quem é a componente AX? É o A vezes o cosseno de 45. Quanto é que vale o A? 3 raiz de 2. Quanto é que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? Dá 2. E aí você simplifica com esse 2 que está aqui embaixo, vai sobrar só o 3. Ou seja, a componente AX, ela vale 3. E a componente AY? Se AX é A cosseno, AY tem que ser A seno, né? Então A vale 3 raiz de 2 e o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, 45 é legal porque o seno e o cosseno são iguais. Então também vai dar 3. Ou seja, não esquece, tá, gente? Essa componente A, ela criou um vetor aqui para a esquerda que vale 3 e um para cima que vale 3. Tá bom? Vamos decompor o D? Primeiro dx, ó. Dx está aqui no eixo x. Ele é adjacente ao ângulo alfa. Se ele é adjacente, então dx é d cosseno alfa, que é 5 vezes 4 quintos. Você simplifica o 5, vai sobrar 4. Se dx é d cosseno, é porque dy tem que ser d seno de alfa. Então vai ser 5 vezes o seno, que é 3 quintos, e vai sobrar 3. Então esse vetor d, ele gerou uma componente de 4 unidades para a direita e de 3 unidades para cima. Ok? Então como é que fica a resultante na direção x? Vamos ver. Para a direita nós temos o vetor b de bola. Nós temos a componente x do vetor d, que ficou aqui também para a direita. E para a esquerda nós temos o vetor AX, porque esse vetor A teve uma componente aqui para a esquerda. Então, na direção X, gente, nós temos dois vetores para a direita. O vetor B e a componente X do vetor D. D de dado. E para a esquerda, eu tenho a componente X do vetor A. Então, o vetor B, ele tem 3 unidades. O vetor dx, ele tem 4 unidades, menos o AX, que tem 3 unidades. Então, quando você fizer essa continha, vai dar 4. Ou seja, qual é a resultante na direção X? 4 unidades. E na direção Y? Quem é que eu tenho para cima? Eu tenho a componente y do vetor D, porque esse vetor D ele vai ter uma componente para cima. Tem a componente y do vetor A, ou seja, eu tenho AY e DY para cima. E para baixo eu tenho só o vetor D, desculpa, C. Então como é que vai ficar na direção Y? DY mais AY, que eles estão para cima, menos o vetor C que está para baixo. Só que DY mais AY dá 6. E o vetor C que está para baixo também vale 6. Ou seja, na direção Y, quanto é que vale a resultante? Vale 0. Então, na direção Y, você não precisa se preocupar. Então, se você quer saber a resultante total, poder supremo, é só você usar a resultante do eixo X, porque do eixo Y a resultante é 0. É como se você estivesse somando 4 com 0. Isso vai dar 4. Foi? Então, aí você vai ver todo o passo a passo até chegar na resultante final, que vale 4 unidades. E essa daí me parece que é a mais difícil, que é a mais cascuda de todas, hein?
Ok? Quantos nós fizemos até agora, gente? Nós fizemos uma, essa daí, né? Depois fizemos duas, que é a 12. Três. E tem essa daqui que é a 4, né? Tá certo? Então vamos lá então, olha lá. Ó. Um barco, inicialmente em repouso, no lago, é puxado por dois cabos. E as forças aplicadas por cada um deles estão representadas na figura seguinte. Considere que cada divisão equivale a 100 newtons, ou seja, cada quadradinho desse aqui, gente, são 100 newtons, tá? Então aqui nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá bom? 100, 200, 300, legal. Obtenha as projeções dessas forças nos eixos OX e OY. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar essa força F1, tá bom? E vou colocar aqui a componente no eixo X. Tá vendo aqui, ó? Eu baixei aqui, ó. F1 na direção X e F1 na direção Y. Gente, aqui é maravilhoso porque a malha é quadriculada. Se a malha é quadriculada, você não precisa fazer conta nenhuma, é só você contar. Porque, por exemplo, olha aqui, ó. Olha essa componente X aqui. Quantos quadradinhos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Cada quadradinho não vale 100? Então, quanto é que vale a componente X? 600. Vamos ver a componente Y. Quantos quadradinhos ela tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Cada um não vale 100? Então, eu tenho 800 newtons ali. Agora, vamos dar uma olhada na F2. Essa é a componente X dela, 1, 2, 3, 4 unidades, e essa é a componente Y dela, 1, 2, 3 unidades. 4 unidades e 3 unidades quer dizer 400 newtons e 300 newtons. Legal? Então, olha lá, ó. Quanto é que vale... Deixa eu botar de novo aqui para gente. Olha lá, ó. Quanto é que vale F1 na direção X? F1 na direção X, nós contamos 6 quadradinhos, 600 newtons. Quanto é que vale F1 na direção Y? Nós contamos 8 quadradinhos, 800 newtons. Quanto é que vale F2 na direção X? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 400 newtons. E F2 na direção Y, 3 quadradinhos, 300 newtons. Então, na letra A, ele quer isso. Ele quer que você dê o valor de cada componente do vetor F1 e do vetor F2 nesses eixos OX e OY. Foi? Letra... Ué, de novo aqui? Ah, sim. Agora ele quer... Ah, na letra A ele quer a resultante em cada eixo. Então, vamos ver a resultante do eixo X. No eixo X eu tenho quem aqui, gente? Eu tenho 600 e tenho 400. Os dois estão para a direita, né, gente? Se eu tenho 600 para a direita e 400 para a direita, então a resultante vai ser de quanto? 1000 para a direita. Ok? E no eixo Y, como é que vai ficar? Eu tenho 800 para cima, porque esse F1Y está para cima. E eu tenho 300 para baixo, porque o F2Y está para baixo. Ou seja, 800 para cima e 300 para baixo corresponde a quanto, gente? 500 para cima. Então, nós temos aí no eixo X uma resultante de 1000 e no eixo Y uma resultante de 500. Então, você tem dois vetores, um de 1000 para a direita, um de 500 para cima. Legal? Como é que a gente vai achar essa resultante aí? Pitágoras, né? Porque se você tem 1000 para a direita e tem 500 para cima, esse triângulo é retângulo, vamos ter que jogar no teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 1000 ao quadrado. 500 ao quadrado dá 250 mil, 1000 ao quadrado dá 1 milhão. Então vai dar 1.250.000. Quando você extrair a raiz quadrada de 1.250.000, é só você ver que é 5 vezes 250.000, extrai a raiz de 250.000, que vai dar 500, então fica 500 raiz de 5, ok? Esse é o gabarito. Para fazer isso aqui, é o que ele pediu na letra B, tá, gente? Para fazer a letra C, nós temos que... ele quer que você calcule o ângulo entre esses dois vetores. E aí,
eu quero chamar vocês para a gente trabalhar com FET, que é legal nesse momento. Deixa eu voltar lá no problema. Olha aqui, ó. Olha esse vetor F1, gente. Lembra que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para a direita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos para a esquerda, para cima, tá bom? Então, um tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, 8 para cima. O outro tem 1, 2, 3, 4 para a direita e 1, 2, 3 para baixo, tá bom? A gente vai colocar esses dois vetores lá no FET e vai tentar descobrir o ângulo entre eles. Bacana? Vamos abrir aqui o FET. Primeiro, acho que eu tenho que deixar de compartilhar isso com vocês. Espera aí, para não dar confusão aqui. Ó, meu filho, aparece aí. Eu quero deixar de compartilhar. Aqui, ó, interromper compartilhamento, porque eu quero compartilhar outra tela. Isso aqui que eu quero compartilhar com vocês, ó. Então, vamos pegar aqui o vetor A. Vou colocar um vetor A aqui. O A tem, vou tirar isso daqui. O vetor A, ele tem 6 unidades para a direita, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. E ele tem 8 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha o vetor A aí. Eu vou colocar ele para cima para ficar só melhor. Olha lá, ó. Olha o vetor A que eu desenhei. Ele tem, olha aqui, ó, 6 na direção X e 8 na direção Y. Agora eu vou pegar o vetor B e vou colocar ele aqui. Só que a gente tem que ajustar. Qual é o tamanho do B mesmo? O B tem 1, 2, 3, 4 no eixo X. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 no eixo X e 3 no eixo Y. Vamos ver se é esse. 4 no eixo X. Olha lá, ó. 4 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, esses vetores aqui, ó, A e B, são exatamente os dois vetores que eles mostraram para a gente no enunciado. Abre esse aplicativo, coloca lá o FET, vai em vetores, desenha esses dois vetorizinhos lá. Lembrando que o vetor A ele tem que ter, você inclina ele de modo que ele fique com 6 casinhas, 6 quadradinhos para a direita e 8 quadradinhos para cima. E o vetor B, ele fica com 4 quadradinhos para a direita, para frente, e 3 quadradinhos para baixo. Ok? O que o problema quer que a gente calcule? O ângulo entre esses vetores. Aqui, ó, nessa ferramenta tem o ângulo θ. Quando você coloca aqui, você vê que ele te dá dois ângulos. O ângulo do vetor A com o eixo X, que é de 53,1 graus, e o ângulo do vetor B com o eixo X, que é de 36,9 graus. Gente, o que acontece quando você soma 53,1 com 36,9? Você vai ter o ângulo total. E esse ângulo vai ser de exatamente 90 graus. Eu acho que é isso que ele pede para a gente descobrir. Justamente ele quer que a gente descubra aí qual é o valor do ângulo desses vetores. Ok? Então, deixa eu compartilhar de novo lá com vocês. Aqui, ó. Olha lá. Acho que vocês estão vendo aí agora. Verifique se usando a intensidade da resultante as forças são perpendiculares. Então, quando você coloca esses vetores lá no FET, você mostra que esse ângulo é de 90 graus. Na letra A, ele pediu as projeções das forças no eixo X e no eixo Y, nós fizemos. E na letra B, ele quer a projeção resultante em cada eixo, ok? Então, as resultantes são essas aqui, ó. F1x, F1y, F2x, F2y. A resultante, isso aqui é a letra B agora, ó. A resultante no eixo X deu 1000, porque você somou esses dois vetores, e a resultante no eixo Y deu 500, porque você subtraiu esses dois vetores. Tá legal? E por último, nós fizemos essa construção usando o FET. Quem não tem o FET ainda, faz o download lá. É só você escrever lá no Google FET, e aí tem você coloca aqui, ó, simulações. Quando você colocar em simulações, tem física, química, biologia, matemática, você entra lá em adição de vetores, e quando você entrar em adição de vetores, você vai poder fazer essas construções, tá bom? É isso. Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios, que é extremamente importante, né?
Esse assunto, decomposição de vetores, já foi um assunto novo para vocês. Na próxima aula que vocês vão assistir daqui a pouco, eu já começo a trabalhar com força, vou apresentar para vocês os tipos de forças, para a gente daqui a pouco entrar nas leis de Newton, tá bom? E qualquer dúvida, não esquece, gente, ou manda por e-mail, ou tira na monitoria, tá bom? E assim a gente vai levando. Manda por e-mail também, olha só, interage comigo por e-mail, já que a gente não está ao vivo. Olha só, Sandra, a gente estava conversando na turma e a gente acha que você poderia fazer assim. Olha só, a gente está conversando na turma, a gente percebeu que seria mais interessante se você fizesse. Então, se tiver algum problema, alguma coisa que seja unânime da turma, para facilitar a vida de vocês, vocês podem passar isso para mim, tá bom? Legal? Gente, então até daqui a pouco para a aula 2 dessa segunda-feira, ok? Dia 13, né? Segunda-feira, dia 13. Tudo de bom para vocês. Beijão.